para esse início de temporada. Porque eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início durante o final da temporada passada, mas pro final dela, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Campeonato estadual, não consigo. Não vejo como isso pode ser benéfico, como isso pode ser positivo, mas é algo que acontece muito e não apenas no Flamengo. Mas também acho que essas vaias, no caso do Flamengo, elas vêm de um acordo. Você ter esses 3 jogadores, mais um atacante e o centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão da vitória do Flamengo, né? Uma vitória, bem dizendo, sufoco, uma vitória sofrida. O Flamengo muito mal no primeiro tempo, mal conseguia chutar no gol, tendo muita dificuldade, os jogadores um pouco apagados, o próprio Cebolinha também apagado no jogo. Um jogo bem ruim, né? No primeiro tempo, bem ruim de assistir. Mas no segundo tempo, né? Com a entrada do Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Gabigol, o time se transformou, né? Deu um sufoco no Botafogo. Teve chance de fazer mais gol. Mas no finalzinho a gente conseguiu fazer o gol, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil. O link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. O Flamengo conquista a vitória no finalzinho contra o Botafogo, mas depois assim de minutos de vaias intermitentes, né? Olá, companheiros, boa noite para você que nos acompanha. O resultado vai ajudar um pouco a atenuar o que foi o jogo, a insatisfação, vai se olhar para o placar, mas a galera antes do gol estava muito satisfeita. E aí o Flamengo tem uma fórmula que complica. É uma fórmula pesada, porque é uma expectativa gigantesca, porque tem muita grana, tem um elenco para lá de estrelado, que é capaz de colocar, né, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol, um ataque novo no segundo tempo, que muitos usariam como titular, numa boa, esses são os reservas. Então o Flamengo gera uma expectativa e, em alguns pontos, às vezes, isso é perigoso, uma certa arrogância, de que é obrigação atropelar todo mundo. E do outro lado sempre tem um adversário. E os adversários também se movimentam. Estava estreando o Luiz Henrique. Todo mundo queria, até o Flamengo. Estreou no Botafogo. Então, não é essa moleza que parece. O Flamengo não vai reeditar 2019 todo ano, aquela expectativa por aquele futebol. E vai levar um tempo para maturar esse time, para talvez mudar esse time. Talvez não seja essa formação que o Tite está tentando. Né? Talvez demore um tempo. Ou não consiga, com o De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, um volante, 2 atacantes, ele tenha que mudar. Mas o que não dá é para partir de um ponto que o Flamengo vence todos. Se não vence é porque tem algum problema. O problema, às vezes, é o adversário. Vence dando espetáculo. Dando espetáculo. Porque cria-se uma expectativa que, mesmo você tendo uma seleção, nem sempre ela é real. E isso é explicado pelo mundo todo. Está cheio de seleções e clubes que são seleções muito maiores do que o Flamengo e também tem problemas. Numa outra dimensão, porque tem adversários que acabam competindo. Então, é início de temporada, não dá para tirar muitas conclusões, mas a vaia vem forte, porque gera expectativa. A vitória atenua, mas não elimina o problema. Pode ser uma forma de dar mais confiança. Falar em confiança para esse time também é brincadeira, né? Os caras que jogam lá, né? Léo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É interessante pensar que, do ponto de vista da satisfação do torcedor, a gente viu ali imagens dos jogadores ficando em campo para comemorar, o torcedor feliz, porque tem o outro lado, né? A importância do clássico como um mundo à parte no começo de temporada. Todo mundo, acho que a análise mais racional entende o começo de temporada como aquela coisa de que o time está se armando ainda, os jogadores não estão numa condição física ideal, que a temporada é longa, desgastante, que o time tem que estar na sua melhor condição física lá para frente, mas o clássico é esse mundo separado, em que o resultado importa e que deixar o seu adversário numa situação pior importa. Então, sabendo como o Botafogo terminou ano passado, infligir esse sofrimento a mais ao botafoguense que está do outro lado ali do Maracanã, pesa também, né? Então, de certa forma, tem um valor psicológico adicional à maneira que esse resultado se construiu.
de fato, você perguntar, o Flamengo hoje tem o seu modelo ideal de jogo, funcional, que vai ser o definitivo para a temporada? A gente tem dúvidas. Essa formação que ele tentou hoje, no primeiro momento, com De La Cruz mais à direita, né? O Everton Cebolinha, claro, ali à esquerda, mas com o Gerson por dentro, com o Pulgar, muitas vezes o Arrascaeta fazendo um segundo atacante ali à frente com o Pedro, para ter menos obrigações de fazer o trabalho sem bola. Ainda não parece um time equilibrado e nem um time que compense com produção ofensiva esse possível desequilíbrio sem a posse de bola. Então, são coisas para resolver ainda. O Flamengo, com os jogadores que tinha em campo hoje, deveria ter tido uma produção ofensiva melhor, deveria ser um time com a capacidade de circular melhor a bola e de gerar mais situações de gol do que o que gerou. Porque acho que a postura do Botafogo seria essa, especialmente pela chegada do Luiz Henrique, que é um jogador que rende muito bem tendo espaços e o Botafogo já mostrou muito como vai tentar usá-lo dentro das partidas. Mas o Flamengo tem um caminho ainda para percorrer, o caminho para chegar a jogar o futebol que certamente o Tite espera e que o torcedor espera. A gente até viu o cartaz da senhora coitada da bola aí no meio do segundo tempo, né? Se o gol não sai no final, para mim, num erro do Gatito, a gente ia contar talvez a história desse jogo totalmente diferente. Né? O gol saiu e, no final das contas, o jogo também se conta através do resultado. Mas, certamente, do ponto de vista do que o Flamengo pode jogar e do que jogou os dois clássicos, porque não é que foi muito melhor do que o jogo contra o Vasco. Acho que tem muito para melhorar ainda, né? Tanto é que tem aqui um fã de esportes que escreve, e ele é rubro-negro, tá? O Paulo César. Flamengo e Botafogo foi um jogo ruim, num campo ruim, juiz ruim, bola ruim. e realmente, hoje deu dó. Ela apanhou bastante. Pois é, Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu acho que, primeiro é isso, acho que a insatisfação ela não é apenas com o Flamengo. A insatisfação ela é com o jogo de uma forma geral, até porque não é um jogo com tanta relevância assim, para que você tema tanto, né, sair ao ataque, para que você tema tanto produzir, mais ainda que isso gere de alguma maneira um desconforto defensivo. O que a gente viu, e aí talvez pelos motivos que o Léo colocou aqui, o clássico é um mundo à parte, mesmo não valendo nada do ponto de vista da pontuação, ele é um mundo à parte nessa época de campeonatos estaduais e talvez por isso uma prudência, vamos dizer assim, maior dos dois times. Mas é claro que por todo o potencial que tem o Flamengo, na hora que o jogo é ruim, que ninguém produz quase nada, acho até que o Botafogo produziu um pouco mais mesmo, aqueles dois lances no primeiro tempo, aquela grande defesa do Rossi, que foi talvez a única grande defesa do jogo, o Botafogo produziu um pouco mais, mas é claro que a expectativa e a exigência é de que o Flamengo faça mais. Por mais que o Botafogo tenha brigado pelo título brasileiro quase até o final e tudo mais, o Flamengo tem o potencial que tem os jogadores que tem, faz as substituições que o Calçade citou. Então é claro que existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, entendendo e compreendendo o direito do torcedor, não consigo conceber, não consigo entender muito vaias em fase de grupo de campeonato estadual, não consigo, não vejo como isso pode ser benéfico, como isso pode ser positivo, mas é algo que acontece muito e não apenas no Flamengo, mas também acho que essas vaias, no caso do Flamengo, elas vêm de um acúmulo, elas vêm porque na temporada passada, aquele que tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro não conquistou nenhum título. Então, eu não acho que se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores, tivesse ganhado o Brasileiro, essas vaias seriam ouvidas hoje. Então, acho que existe uma insatisfação com esse grupo de jogadores que, apesar de algumas novidades... Libertadores e Brasileiro, senão não serve. E eu acho... É o Flamengo. E eu digo mais, complementando isso que acabou de destacar o Jean. A sequência do trabalho daquele que é o melhor técnico entre os brasileiros hoje, que é o Tite. Porque a sequência, não é que o Tite assumiu agora em janeiro, né? O Tite assumiu a reta final do Campeonato Brasileiro em 2023 e da temporada 2023. Então, talvez a expectativa fosse de um Flamengo jogando melhor, apesar de haver mudança, né, de um ano para o outro, então, alguns jogadores vêm, outros jogadores vão, mas eu acho que a expectativa também pela chegada do Tite, como se deu já na reta final, com alguns meses ainda do ano passado, aumentou a expectativa para esse momento. Boa noite, Paulo, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. É a turma de cinza e o Calçade, né? O Calçade é outro patamar. O Calçade fala sobre a expectativa da temporada do Flamengo.
E eu tenho essa expectativa alta. Não quer dizer que ela vá se cumprir, mas eu tenho essa expectativa alta. Mas eu não tenho para esse início de temporada. Porque eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início durante o final da temporada passada, mas para o final dela, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Eu acho que ele já entendeu um pouco o que acontece ali. Eu não acho que ele tem certeza do que ele vai fazer com a equipe. Porque o Calçade falava disso e é o que mais me desperta dúvida desde o início do trabalho do ano, e cada vez mais eu tenho dúvidas sobre que ideia de jogo ele vai usar e qual o time que ele vai escalar para essa ideia de jogo. Por exemplo, eu tenho Gerson, Arrascaeta e De La Cruz podem realmente jogar juntos? Algumas dúvidas, eu não tenho as respostas, tá? A temporada vai dar. Compensa você ter esses 3 jogadores, mais um atacante e o centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção, de criar chances de gol, do que se você tiver, por exemplo, um Alan jogando bem ali e um deles fora, para você ter um time mais capaz de vencer jogos, porque ele vai ser mais consistente defensivamente e pode recuperar a bola com mais facilidade e pode aumentar o volume de jogo. Você não está falando que vai entrar ali um perna de pau. Você está falando que vai entrar ali um cara que sabe jogar com a bola também. Outra questão. Que liberdade o Tite vai ter para modificar o elenco nos jogos maiores? Porque uma coisa é agora, os clássicos. Imagina, estão indo no clássico agora, depois do empate com o Vasco, empate com o Botafogo, com a ganhada do Botafogo de 1-0 no final, estou com o empate na cabeça, jogando mal. Você imagina se tiver todo mundo bem, o mundo ideal. Todo mundo no Flamengo está bem, os jogadores estão rendendo, o time está muito bem e chegou uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Quem vai para o banco? Como o Tite consegue ter ou construir essa liberdade de mexer com o elenco sem que o elenco fique infeliz, sem que tenha grupos? Então, esse Flamengo, que eu tenho uma expectativa muito alta mesmo assim, e eu acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, certeza não tenho, mas eu acho que vai ser, se eu tivesse que apostar, ele gera muitas dúvidas. E seria impossível imaginar que as dúvidas terminariam agora. O problema é que no início, agora nesse início, começo de temporada, parece que a coisa não andou. Elas continuam exatamente iguais ao início da temporada. Né? E o mais difícil para o torcedor, por isso eu entendo as vaias, apesar de eu concordar com o Jean, não acho que as vaias sejam produtivas em nenhum aspecto, mas eu entendo, faz parte do show do futebol. O torcedor também tem essas dúvidas. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês perceberam, né? Tem um ou outro aí dos comentaristas aí que é paulista, que é um pouco cubista, né? Infelizmente tenta fazer tudo para colocar o Flamengo para baixo, né? Que a gente percebe isso, são anti-Flamengo, a maioria da mídia paulista é anti-Flamengo. Tem um ou outro aí que se salva da SPN, mas a maioria gosta de colocar o time para baixo, né? Gosta de criar crise no próprio Flamengo. E não é de agora, né, que isso acontece. Mas em relação ao jogo, né, tirando a segunda parte, o primeiro tempo foi horrível do Flamengo. Mal conseguia fazer uma jogada, mal conseguia fazer uma tabela. Transição também, era passe direto, ligação direta. Isso bem ruim de assistir, né? Ficou bem complicado assistir o jogo no primeiro tempo. O time mal passava da intermediária direita, era só ligação direta. Os jogadores um pouco apagados. Mas de segundo tempo, com a entrada do Bruno Henrique, do Gabigol, do Luiz Araújo, o time conseguiu ser mais incisivo, né, no ataque. Tiveram várias jogadas, várias tabelas, e mais organizado em campo. O Pedro também estava apagado no primeiro tempo, parecia um poste, né, dentro da área. A gente não sabe o que está acontecendo, né, mas caíram bastante produção, tanto o Cebolinha como o próprio Pedro caiu nessas últimas 2 partidas, né, contra o Vasco e agora contra o Botafogo. Não foram muito bem, principalmente Cebolinha, que estava sendo destaque e deu uma queda muito grande, tecnicamente falando. A gente não sabe se é o desgaste da quantidade de jogos ou o que está acontecendo com ele, né? Mas os 2 últimos jogos agora não foi bem. Enquanto isso, o próprio Bruno Henrique e o Gabigol tá subindo degrau, né? Tá subindo a evolução, estão evoluindo. E foi o destaque aí no segundo tempo, os 2 jogadores. Tanto o Luiz Araújo também, que fez ótimas jogadas ali, teve chance até de fazer o gol também, né? O próprio Gerson também, naquela cabeçada que o goleiro pegou, tiveram bastante oportunidade.
Vamos ver como é que o time vai se comportar sábado. A gente não sabe como é que o Tite vai escalar o time, já que é um jogo atrasado, sábado de carnaval, o Flamengo Volta Redonda. Um jogo adiado, né, para o Flamengo conseguir aí a vitória. Porque dependendo do resultado de hoje, se o Fluminense empatar, ou pelo menos perder, que é muito difícil, né, pelo time que tem, contra pegar um time agora. Mas pelo menos um empate, a gente ganhando no sábado, a gente assume a liderança, né, diante do Volta Redonda. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? Em relação ao mercado da bola, estamos aí há pouco tempo aí para o Thiago Maia se acertar com o Internacional. O Internacional pretende fazer outra proposta, aumentando o valor, né, do 4,8 milhões de euros. E o Flamengo não quer contar mais com o jogador, isso por parte do treinador Tite, né? E a única alternativa agora é negociar o jogador. E tudo indica que vai dar tudo certo com o Internacional, né? Vai liberar o jogador para o Internacional. Tivemos também a questão do Igor Coronaro, que conseguiu rescindir o contrato. Era bem difícil, mas conseguiu. A própria Raíssa Simplício trouxe ontem pela manhã que ele conseguiu rescindir o contrato, está livre no mercado. Até o momento a única proposta que chegou foi do Corinthians, né, pelo jogador. O Flamengo está de olho nele, a princípio não queria contar com o jogador, foi até oferecido do Flamengo, o Flamengo não queria, depois voltou atrás agora, está novamente interessado no jogador. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Lembrando também a questão do Léo Ortiz, até na própria coletiva perguntaram pro Tite, mas ele acabou se esquivando, não quis tocar no assunto. Mas a gente sabe que tem alguma coisa, é só questão de tempo para o anúncio, né? O próprio Léo Ortiz ontem no jogo foi relacionado pro jogo, foi escalado pro jogo. Mas as coisas estão bem avançadas, é só questão de tempo para a questão do anúncio. Lembrando que a janela de transferência internacional já fechou agora no começo de fevereiro e tem a outra agora até o finalzinho de março, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aí, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, acesse o canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, link vai estar na descrição. Valeu.